Capítulo 10. O drama do não pertencimento. A felicidade só é real quando é compartilhada. Um ser que foi feito no coletivo da Trindade jamais poderia ser feliz estando sozinho. A felicidade só é real quando o meu eu é nosso, e o eu somos nós. Também pudera. Fomos feitos assim no nós. Como poderíamos ser felizes sendo o eu? Ninguém é feliz sozinho, mas também não se pode ser feliz acompanhado de qualquer forma. Um filósofo alemão do século XIX chamado Schopenhauer ilustra essa questão em sua metáfora chamada O Dilema do Porco-Espinho. Nela, Schopenhauer elucida porcos-espinhos durante o período do inverno. Tem eles a necessidade, como todo mamífero, de se agrupar para se aquecer, protegendo-se do frio. Ao passo que, ao se aproximarem um do outro, se ferem, pois a condição anatômica de seus espinhos os fere mutuamente. E, de fato, não há forma mais genial de exemplificar nossa condição pós-queda do que essa. Estamos todos feridos, e pessoas feridas ferem outras pessoas. Porém, temos a necessidade ontológica e essencial de vivermos em grupo, mas à medida que nos aproximamos muitos uns dos outros, ferimos-nos com nossos espinhos. Um homem coletivo. Mas de onde vem essa nossa necessidade ontológica de coletividade? Recorrendo à etimologia da palavra Adão, vemos a sua origem vinda do grego antigo Adam, que significa homem. Ou seja, Adão é essa figura representativa de toda a humanidade. No entanto, a grande novidade consiste em saber que Adão não representa um indivíduo, mas sim um grupo de pessoas. Isso mesmo, quando Deus fez o ser humano, Deus os fez no coletivo. Olhe só a conjugação verbal que o autor do Gênesis usou que comprova isso. Homem e mulher, ele os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Gênesis 1, 27 e 28. Perceba que a conjugação verbal é no plural, ou seja, estamos falando de um grupo de pessoas e não de um indivíduo. Como bem elucida o pastor Douglas Gonçalves em uma de suas brilhantes pregações, no Éden não existia singular, somente existia plural. Não existia eu, nem meu, só existia nós e nosso. A serpente ensinou uma única lição no Éden. Ensinou o ser humano a conjugar os verbos na primeira pessoa do singular. A partir do momento que o pecado entrou na história humana, o homem trocou o nós pelo eu, o nosso pelo meu. Por que esse mundo jaz sob o caos em que vivemos? Porque não aprendemos a conjugação verbal do reino de Deus. A conjugação verbal do reino de Deus. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, ele ensinou o modo de orar segundo o reino de Deus. Assim, ele nos ensinou a conjugar o Pai que é nosso, as ofensas que são nossas, o perdão que também é nosso, assim como as tentações e o mal que pedimos ser livrados. Jesus nos ensinou a orar como ele orava ao Pai. E Jesus nos ensinou a ser um ser humano conforme o plano de Deus, conforme o plano original do Éden, um homem coletivo. O Cristo não era indivíduo, mas sim um homem coletivo, pois tudo o que fazia era por obediência e profunda comunhão ao Pai, no Espírito que agia nele. Essa noção de coletividade que nós desconhecemos, o Cristo nos fez conhecer em sua própria vida. Sartre disse, o inferno são os outros. Alguns filósofos contemporâneos dizem que o inferno somos nós. Eu diria que o inferno sou eu, porque quando eu me concentro somente em mim mesmo, deixo-me de tornar semelhante ao céu, onde tudo é coletivo. O problema de pertencimento. Certa vez eu estava conduzindo um retiro de cura interior e, num dado momento, convidei os participantes a retornarem com Jesus aos momentos mais traumáticos de suas infâncias. No intervalo entre uma pregação e outra, veio a mim um rapaz entre lágrimas, que quis partilhar o enorme sofrimento que carregava em sua memória de infância. Ele me relatou que a lembrança que mais doía em seu interior era de sua sacolinha plástica, que lhe servia de mochila, enquanto todos os seus colegas ostentavam lindas mochilas escolares. Dizia ele, chorando como uma criança diante de mim, que nunca havia culpado seus pais ou qualquer outra pessoa por aquela condição tão pobre de sua família, que não lhe permitia ter uma mochila, mas somente a lembrança daquela sacola plástica lhe causava dores tão profundas que jamais ele esquecera. Naquele instante do retiro, Jesus retomava com ele esse momento doloroso da sacolinha plástica que carregava livros. Mas qual foi a cura de Jesus para esse rapaz nesse retiro? Foi a cura da privação de uma mochila? Pode uma mochila ter tanta importância na vida de um ser humano? Não. O que estava chorando diante de mim era um rapaz adulto, barbado e muito maduro, que deixara sua criança interior chorar suas dores. E as dores daquela criança não era por aquela sacola, mas por aquilo que ela lhe representara.
o não pertencimento ao grupo dos que possuíam mochilas. Venhamos e convenhamos, uma sacola plástica, tanto quanto uma mochila, transporta materiais escolares. A dor não era de privação, a dor era de não pertencimento, pois todo o seu grupo de colegas tinha mochilas e ele era o único que não possuía. Sendo assim, aquela mochila assumiu um peso de identidade de um grupo que era composto de crianças com mochilas. Por ele não a possuir, ele não se sentia pertencente ao grupo, e isso sim lhe causara, com razão, uma enorme ferida que continuava a latejar. Querido leitor, quantas dessas dores carregamos em nossa alma, não é mesmo? Quem de nós não traz senão uma, mas várias feridas de pertencimento? Talvez você tenha tido muitas mochilas escolares, mas sabemos que os grupos humanos, principalmente os adolescentes, são muito criativos e exigentes com seus rituais de pertencimento. A projeção. Por ter sido excluído em sua infância e não ter tratado essa ferida, muitas pessoas acabam se tornando adultos feridos que não conseguem mais se relacionar. Por exemplo, se esse rapaz não tivesse tratado esse trauma e se resolvido quanto a ele, em sua fase adulta, sua criança interior ferida o faria projetar sua dor de não pertencimento aonde quer que ele fosse. Mesmo que esse lugar fosse o mais acolhedor e inclusivo do mundo, ele não se sentiria pertencente, pois geralmente pessoas feridas com problemas de pertencimento não se sentem pertencentes a lugar nenhum, pois seu interior não está resolvido nessa área emocional. Daí vemos adultos que não conseguem se socializar, pelo medo de novas recusas. Fecham-se em si mesmos, em uma armadura tão forte que nem eles mesmos conseguem escapar depois. Sabe aquele ditado popular, gato escaldado tem medo de água fria? Pois é, quem foi excluído e não foi aceito tem medo de tentar entrar em outro grupo novamente e ser machucado da mesma forma como foi com aquela ferida que ainda lateja. Por esse medo, preferem se isolar. Porém, o isolamento nunca é saudável. Infelizmente, é muito comum vermos em nossas igrejas pessoas que são completamente acolhidas e incluídas, porém sempre estão a reclamar de exclusão. Acontece que o que elas não enxergam é que essa exclusão está dentro delas. Elas a carregam e, enquanto não resolverem esse problema dentro de si mesmas, nunca se sentirão pertencentes a lugar nenhum do mundo, mesmo que este seja o mais acolhedor e receptivo possível. Profecia autorrealizável. Um comportamento típico de quem faz essa chaga da rejeição em si é o que a psicologia chama de profecia autorrealizável. Profecia autorrealizável nada mais é do que um pensamento fantasioso de rejeição próprio de quem tem problema de pertencimento, seguido de uma conduta que condiz com tal conjectura, resultando inevitavelmente naquilo que o indivíduo temia que acontecesse e que ele próprio disse que aconteceria. Por exemplo, ao chegar em um ambiente, a pessoa já lança uma espécie de profecia pensando ou dizendo: ninguém gosta de mim aqui. A partir daí, tal pessoa começa a adquirir um determinado tipo de comportamento hostil, violento e de isolamento, que faz com que as pessoas daquele ambiente passem a não gostar dela. A partir desse momento, tal pessoa imposta aquela situação dizendo: está vendo? Eu não disse que ninguém aqui gosta de mim? Precisamos admitir que o problema não está no outro, nem no lugar, mas em mim. Quando somos feridos em nossos relacionamentos, precisamos sempre nos questionarmos: o que há de errado em mim, que o outro me feriu assim? Como diz o importante filósofo estoico que carrega o nome de Epiteto, não é o que acontece com você, mas é como você reage que importa. Acontece que o pertencimento assume um peso de uma importância muito grande em nossa vida, como já mencionamos, e quase sempre vem acompanhado de profundas feridas emocionais. Mas de onde vem essa marca tão profunda? Bom, essa marca tão profunda vem do Éden. A teoria do Éden e o drama do pertencimento. Padecemos tanto de pertencimento porque essa marca é muito mais profunda do que imaginamos. Ela vem lá do Éden. Desde que saímos de lá, nunca mais nos encaixamos perfeitamente em lugar nenhum, pois nós nascemos para pertencer ao reino de Deus. Esse é o nosso lugar de origem e nossa pátria definitiva. Somos carentes de pertencimento porque esse mundo não é o nosso lugar. Certa vez, Jesus foi abordado por saduceus que lhes apresentaram uma situação peculiar. Uma mulher que, viúva, se casara com os 6 irmãos de seu marido falecido. Os 6 faleceram consecutivamente, e ela se casara sempre com o próximo. Perguntaram eles a Jesus: de quem aquela mulher iria ser esposa no reino de Deus? Jesus nos revela uma realidade da vida vindoura muito relevante. Neste mundo, homens e mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos de participar do mundo futuro e da ressurreição dos mortos não casam.
Mateus 22:30. Ou seja, no reino de Deus não haverá casamentos, exceto um, o casamento da igreja com o seu noivo Jesus. Não haverá casamentos porque não haverá minha esposa, nem meu filho, minha mãe, mas sim nosso. Lembre-se que lá só se conjuga no plural. Muitas pessoas que eu atendo expõem suas dores e frustrações por não se sentirem pertencentes à própria família. Geralmente, tal argumentação é carregada de inúmeros fatores a serem considerados e trabalhados. Porém, vale aqui ressaltar que essa família que você nasceu não é a sua família. Ela está sendo neste mundo, nesta vida. Mas o que é essa vida em comparação com a vida vindoura e eterna do reino, onde todos nós seremos pertencentes a uma só família, a família do reino de Deus? A família que você nasceu, Deus a deu. Você deve amá-la e respeitá-la de todo o coração e deve tomá-la como a sua missão. No entanto, somente nesta vida, neste mundo, pois na eternidade você fará parte de uma só família. A cura do trauma do não pertencimento. Certa vez Jesus estava pregando e o interromperam, dizendo: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo." Ele respondeu àquele que lhe falou: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Mateus 12, 47 e 50. Jesus resolve nosso problema de pertencimento exatamente aí. E olha que lindo, ele estende a mão e nos acolhe em sua família. Isso de forma nenhuma excludente, pois todos nós somos chamados a fazer a vontade do Pai. Portanto, todos nós somos chamados a pertencer a essa família de Jesus. Nesse instante, Jesus estanca a nossa ferida aberta no Éden e nos coloca de volta em casa, na casa do Pai. Assim, caro leitor, encontramos aqui a cura dessa ferida tão profunda que carregamos desde a nossa infância, em Jesus. Aquele que, sabendo disso, estende a mão e nos traz de volta para o lugar que a nossa alma clama todas as vezes que procura algo parecido, que o faça ter a sensação de pertencer àquele lugar. Enfim, estamos aqui tratando de cura interior, e à medida que você lê esse livro, Deus já realiza a sua cura em teu coração, porque através do autoconhecimento proposto por esse caminho do Éden, vamos aos poucos reassumindo a nossa verdadeira identidade, e isso nada mais é do que a cura para a nossa alma. Bom, mas sobre autoconhecimento, isso já é assunto para o próximo capítulo.